Vamos falar sobre a tutela e dos tutores, não é? Se você assiste aqui pela nossa plataforma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil, preparatório para o concurso de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2023. Código Civil. Se você acompanha aqui nossas aulas pelo YouTube, considere aí fazer a inscrição no nosso canal. Deixe o seu like, viu? E deixa também o seu comentário. Isso vai ajudar o YouTube a promover os nossos vídeos e nós ficarmos estimulados a postar cada vez mais conteúdo para vocês, cursos preparatórios para concursos públicos. Muito bem, né, pessoal? Vamos lá falar sobre a tutela e os tutores, né? Vamos lá, artigo 1728, importante evidentemente para o concurso. Os filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes, em caso de pais decaírem do poder familiar. Os filhos menores, pessoal, vão ficar sob a tutela, né, do Estado, que pode transferir essa tutela a um particular por meio da adoção ou provisoriamente, né? Os filhos, então, quando que eles podem serem tutelados pelo Estado ou por um terceiro? O falecimento dos pais ou sendo esses julgados ausentes, certo? Ausentes seria no caso de houve uma fatalidade, desmoronamento, não encontrou os corpos, enfim, tragédia de Brumadinho, muitos foram declarados ausentes durante um longo período, porque os corpos não foram encontrados. Em caso de os pais decaírem do poder familiar, é a perda do poder familiar, né? Há pais que perdem o poder familiar por não terem a menor condição de criarem seus filhos. São dependentes químicos extremos, né? Ou aqueles que abusam dos próprios filhos, enfim. Artigo 1775, o que a gente viu foi o 1728. 1775. O cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato, é de direito curador do outro quando interdito. Veja, digamos que um casal, né? Casal. Marido e mulher. Marido e mulher. O marido começa a ter problemas do mal de Alzheimer e não sendo capaz mais de gerenciar sua própria vida. Quem que pode entrar com uma ação de interdição? A esposa. E ela vai ser o quê? O curador do seu marido e vice-versa, tá bom? Parágrafo 1º. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe. Na falta desses, ou seja, do pai e da mãe, o descendente que se demonstrar mais apto. Então, por exemplo, se eu tiver um problema, minha esposa. Se eu não tiver esposa, meu pai e minha mãe. Se meu pai e minha mãe não puderem ou não estiverem vivos, os descendentes, né? Aquele que estiver mais apto, em condições, né? Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Os descendentes mais próximos precedem, têm preferência. Filhos têm preferência, depois são os netos, bisnetos e assim por diante. Na falta das pessoas mencionadas nesse artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Muitas vezes não tem nenhuma dessas pessoas, e aí o juiz vai escolher o curador. Artigo 1775-A. Na nomeação do curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. O pai e a mãe, se eles forem divorciados, por exemplo, né? Ao pai e a sogra. 1777. As pessoas referidas no 1767
receberão todo o apoio necessário para ter preservado a convivência familiar ou comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que afaste desse convívio. Então, ó, na verdade, né, inciso 1 do 1767. A gente nem estudou esse 1767, isso aqui fica com pouco efeito prático. 1778, a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado. Então, a autoridade do curador estende-se sobre a pessoa e aos bens dos filhos do curatelado. Então, o curador, ele tem autoridade sobre os filhos, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Marido e mulher, certo? A mulher é curadora do marido. Esse marido tem um filho menor de idade. Subentende-se que essa mulher, que é curadora desse marido, ela também tem autoridade sobre filhos que esse marido tenha, tá? Os menores de idade. Então, pessoal, esses estudos aqui são muito importantes, tá? O Oficial de Justiça trabalha com a vara de infância, juventude, né? Então é importante. Do pagamento das dívidas, saindo um pouco da curadoria, né? Pagamento de dívida. Artigo 1997. A herança responde pelo pagamento de dívidas do falecido. A herança é aquilo que o falecido deixou, né, para os herdeiros. Então, a herança vai responder pelas dívidas do falecido, mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe couber. O que acontece é o seguinte, digamos que um pai, né, deixou uma herança para seus 3 filhos, certo? Muito bem. Esse pai também deixou uma dívida. Depois de feita a partilha, cada filho responde por uma parte dessa dívida e não individualmente, cada um respondendo pelo total da dívida, sob o risco de somente um dos herdeiros perder o seu patrimônio para pagar a dívida, enquanto os outros ficam lá, né, tendo vantagem de não terem perdido nada. Parágrafo 1º. Quando antes da partilha for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação que não se funde no alegamento de pagamento acompanhado de prova valiosa, o juiz mandará reservar em poder do inventariante bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Então, se antes da partilha foi requerido lá, né, uma habilitação de devedores nesse inventário, então uma parte para garantir o pagamento vai ser ficado em posse do inventariante e os herdeiros não vão receber essa parte, tá? Parágrafo 2º. No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada. Então, o previsto aqui no parágrafo anterior, o credor será obrigado a iniciar uma ação de cobrança no prazo de 30 dias. Então, para exigir aqui, ó, o que está sendo dito aqui no parágrafo 1º, ok? Tem prazo de 30 dias. Nossa, né, pessoal? É que estamos chegando até ao fim aqui, ó, do nosso curso preparatório para Oficial de Justiça 2023. O Código Civil, principalmente os últimos artigos aí estudados, tem tudo a ver com o cargo de Oficial de Justiça. A gente recomenda que vocês leiam, releiam, estudem, façam resumo. Eu fico por aqui, um abraço aqui do professor Arcângelo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.